A gente vai ao estúdio da Rádio Itatiaia, agora Minas Gerais, o presidente falando ao vivo. Vai conseguir. Tanto é corrupção zero no nosso governo. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria, né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso e aquilo. Bem, o que acontece? Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai respingar em mim, obviamente. Né? É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil caem em comissão. Se alguém faz algo de errado, vai botar a culpa em mim? 20 mil pessoas, logicamente, a minha responsabilidade é afastar e colaborar na investigação. Pode ter certeza que essa investigação, além da PF, não interfiro, deve ter Controladoria Geral da União, aí sim, é um ministério meu, etc., e ajudando para elucidar o caso. Agora, presidente, aproveitando que nós entramos no assunto Polícia Federal, vamos falar do Judiciário. Como é que está a relação do senhor com o STF, com o TSE, a confiança do senhor nas urnas? Como é que vai ser esse período daqui até as eleições? Quando eu falo em confiança nas urnas, né, a entrevista toda, quem está ouvindo aqui vai se preocupar apenas com isso. Nós queremos transparência, é só isso. Olha, o TSE não convidou as Forças Armadas para participar da Comissão de Transparência Eleitoral? Convidou. As Forças Armadas contribuíram, levantaram mais de 500 vulnerabilidades, 500 vulnerabilidades e apresentaram 9 sugestões. A gente espera que o TSE acolha todas as sugestões, que são técnicas. É só isso. Transparência, caldo de galinha, né, prudência, conselho, não faz mal a ninguém. Presidente, em entrevista à Itatiaia, o jurista Ives Gandra, ele disse que Bom, nós mostramos ao vivo, então, um trecho de uma entrevista que está sendo concedida agora no Palácio do Planalto, à Rádio Itatiaia, entrevista ao vivo, e as nossas colegas, evidentemente, perguntaram ao presidente Jair Bolsonaro sobre a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, quase 2 anos no cargo, vocês acompanharam aí, e o presidente, né, que partiu do boto a cara no fogo, como lembrou a Stephanie agora há pouquinho, para a Polícia Federal está funcionando. Lembrando, e verdade seja dita, um órgão do governo federal, a Controladoria Geral da União, participa dessa investigação e chegou à conclusão de que há indícios de crime em volume suficiente para justificar o pedido de prisão que a Polícia Federal apresentou à Vara Federal de Brasília, a primeira Vara Federal de Brasília. Mas o presidente, evidentemente, não saiu em defesa do ex-ministro da Educação, porque, evidentemente, sabe que para chegar à condição tão grave de pedir a prisão é porque a Polícia Federal provavelmente tem indícios bastante consistentes. Claro que a presunção de inocência tem que ser sempre resguardada. Qualquer brasileiro em qualquer condição é inocente até o trânsito em julgado, até que a justiça prove o contrário. Caberá aos investigadores provar as suspeitas de corrupção e tráfico de influência, mas para que a Polícia Federal chegue a uma demanda tão grave e a justiça aceite essa demanda é porque há indícios que merecem uma investigação mais próxima. E o presidente da República fez questão de ressaltar que isso mostra que a Polícia Federal, na gestão dele, não sofre nenhuma espécie de interferência. Lembrando que, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixou o cargo, dizendo que o presidente interferia na direção da Polícia Federal, queria nomear o novo DG, o novo delegado-geral, queria interferir em determinadas delegacias regionais da Polícia Federal, Rio de Janeiro entre elas, Pernambuco também, foi motivo da saída, um dos motivos da saída do ex-ministro Sérgio Moro. Ele usa essa operação de agora para lembrar que a PF, que é um órgão autônomo, é um órgão de Estado, portanto, nenhum presidente deve interferir nela. Se interfere, aqui é o problema, não interferir é a obrigação. O presidente diz que a Polícia Federal não sofre nenhuma espécie de interferência no governo dele. Ele atribui ao ministro conversas estranhas, falando intimidades demais com esses 2 pastores, mas vale sempre lembrar também que esses 2 pastores, segundo o próprio ministro Milton Ribeiro, chegaram ao gabinete dele, Milton Ribeiro, a partir de um pedido do presidente Jair
Bolsonaro. E naquela gravação da Folha de São Paulo, o ministro diz que, atendendo a uma determinação do presidente, ele recebeu o Gilmar, assim ele se refere a um dos pastores, e deixa ali claro que o critério, pelo menos foi o que ele disse naquela gravação, que o critério para a liberação de quase R$1 bilhão de todo o orçamento do FNDE é: primeiro, os municípios que mais precisam e depois os municípios que chegavam a ele a partir de demandas apresentadas pelos dois pastores, o Ayrton e o Gilmar. Então, o presidente, resumidamente, respondeu a Itatiaia: tirem esse bicho de cima de mim. Gustavo Uribe está por aí para a gente avaliar um pouquinho do que disse o presidente. Aliás, não é, Uribe? A resposta sobre a Polícia Federal chama muito a atenção, porque é uma resposta frequentemente, ou era uma resposta frequentemente dada também, quando havia alguma operação contra integrantes de governos do PT, não é? O presidente, fosse ele Lula ou Dilma Rousseff foi mais atingida, né? Porque durante o mandato dela é que a Lava Jato deslanchou mesmo e passou a botar muita gente na cadeia, condução coercitiva e tudo mais. E um jeito de encontrar algo positivo na resposta era falar assim: olha, mas pelo menos vocês estão vendo que eu não interfiro na Polícia Federal e que a Polícia Federal é independente. Mas do boto a cara no fogo para se fez alguma coisa tem de pagar, tem uma estrada longa, né? Me lembrei agora de uma música que dizia: a saudade é uma estrada longa, meu caro Gustavo Uribe. É uma grande guinada, né, para tentar tirar o bode da sala. O próprio presidente Jair Bolsonaro, além de falar de que colocaria a cara no fogo por Milton Ribeiro, disse que ele poderia voltar à condução da pasta. Caso não fossem provadas as denúncias contra ele, as irregularidades, ele poderia voltar ao Ministério da Educação. Então o próprio presidente já tinha dado uma espécie de garantia de que Milton Ribeiro poderia voltar. Agora que ele foi preso, o discurso é outro. O discurso está na linha de que ele responda por seus atos e a Polícia Federal funciona normalmente. As aspas direitinho do presidente, que eu peguei aqui e anotei, é a seguinte: que Milton Ribeiro responda pelos atos dele, peço a Deus que não tenha nada. A Polícia Federal está agindo. Então, como você bem ressaltou, Colombo, é uma guinada, uma mudança que se assemelha muito ao período, então, do Petrolão em relação ao PT à frente do Palácio Planalto, durante a gestão de Dilma Rousseff, que falava exatamente o mesmo discurso, de que naquele momento a Polícia Federal estava investigando e aqueles que tiverem realmente indícios e denúncias confirmadas, que eles pagarão com a lei, ou seja, eles serão condenados e aí cumprirão a pena que lhe forem impostas. Então, realmente é um discurso muito parecido e a gente tem visto também uma diferença entre Hamilton Mourão e o presidente Jair Bolsonaro. Hamilton Mourão saiu em defesa do ex-ministro Milton Ribeiro, disse que é uma excelente pessoa e que a verdade sobre ele triunfará. Já o presidente Jair Bolsonaro decidiu mais sair pela tangente e adotar esse discurso mais seguro de que não acredita que Milton Ribeiro tenha feito alguma coisa, mas caso tenha feito, que ele cumpra o que ele fez. O Uribe, e o presidente lembra também que esse é um sinal que eu não interfiro na Polícia Federal. Quer dizer, a Polícia Federal está investigando, está cumprindo mandatos de prisão, inclusive contra um ex-ministro seu, mas esse é um sinal de que eu não interfiro na Polícia Federal, porque isso vai respingar em mim também, foi o que disse o presidente, né? Quer dizer, ele sabe o potencial que essa nova crise, agora o agravamento de uma crise antiga tem politicamente, né? Já está construindo o discurso, Stephanie, de saída dele. Porque caso, e claro, isso vai ser muito aproveitado e utilizado pelos adversários do presidente Jair Bolsonaro na disputa deste ano. Até porque o discurso da campanha do presidente tem sido, sobretudo, de apontar o dedo ao PT, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por escândalos de corrupção do passado. Então agora você deve ter também uma resposta, sobretudo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet, candidatos adversários ao presidente. Então a saída dele neste momento tem sido essa, a tentativa de se descolar de Milton Ribeiro, dizendo que ele acabou sendo afastado, que o que ele fez, foi o próprio governo do presidente Jair Bolsonaro que iniciou essa investigação pela Controladoria Geral da União. O próprio presidente diz que foi ele quem pediu para a Polícia Federal apurar este caso, e aí numa tentativa também de dizer que a Polícia Federal é independente. Isso prova que o governo dele não interferiu na Polícia Federal. E aí a gente
gente volta àquela fatídica reunião que Celso de Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, acabou publicizando. Na reunião, o presidente Jair Bolsonaro chega a cobrar mudança em alguns postos da polícia. O presidente Jair Bolsonaro disse que era da guarda, ou seja, da segurança pessoal de sua família. Já o ex-ministro Sérgio Moro disse que eram postos de superintendência da Polícia Federal. E aí fica essa dualidade de narrativas de ambos. Mas é uma saída do presidente para eventuais críticas que ele vai sofrer em relação a isso na campanha eleitoral.